E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã bem cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Bom dia a todos. É com alegria que estamos mais uma vez para prestarmos um culto ao Senhor. Um domingo diferente, um domingo onde Jesus venceu a morte e ao terceiro dia, conforme as Escrituras, ele ressuscitou. E nós podemos crer no amanhã, porque Jesus está vivo. É um prazer ter você conosco, sua família, nesta manhã. O desejo do nosso coração é que Deus te abençoe grandemente, bem como a sua família. Nós vamos iniciar o culto com uma oração e após nós iremos cantar um cântico. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por este domingo tão maravilhoso. O domingo, ó Pai, onde lá na história o teu Filho amado, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ressuscitou. Ó Deus, obrigado, porque nós cremos em um Deus vivo. Nós depositamos a nossa confiança no Deus que pode todas as coisas. O único que venceu a morte, o único que ressuscitou e que vivo está. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, onde nós podemos trazer à memória o que Jesus passou em nosso lugar. Obrigado pela crucificação, mas obrigado também pela ressurreição. E nesta manhã queremos prestar mais um culto a Ti. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar, seja com os cânticos que iremos entoar e com a Tua palavra que iremos ouvir. Nos abençoe para o louvor da Tua glória. Nós oramos agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o cântico. Vou convidar o irmão Léo Souza, a irmã Rosália e o Paulo Vinícius para juntos alegremente cantarmos o cântico Deus enviou. Você que conhece, cante com bastante alegria, tá bom? Cantemos. Salve.
porque Ele vive, posso crer no amanhã. Eu convido a todos para juntos abrirmos nossas Bíblias em Filipenses, no capítulo 3. Esse será o texto que iremos meditar na manhã de hoje. Nós vamos fazer a leitura e após a leitura vou convidar a irmã Raquel aqui à frente para fazer uma oração. Filipenses capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7 apenas. Repetindo a referência, Filipenses capítulo 3, versos 1 ao 7. E após a leitura, a irmã Raquel irá nos conduzir a Deus com uma oração. Em seguida, cantaremos mais um cântico nesta manhã. O texto diz assim: finalmente, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da cortadura, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vou repetir só o verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Vamos orar, agradecendo a Deus pela leitura. Convido a irmã Raquel. Bom dia, irmãos. Oremos. Senhor, meu Deus, eterno Pai, agradecemos, Senhor, por mais um dia. E um dia especial, ó Pai, onde agradecemos pela ressurreição do Seu Filho Jesus. Agradecemos, meu Deus, pois mediante a Ele, ó Pai, alcançamos a salvação, Senhor. Obrigado, ó Pai, por estarmos mais uma vez reunidos, meu Deus, mesmo, ó Pai, aqui online, mas estamos, ó Deus, cada um em suas casas, em espírito de agradecimento, ó Deus, louvando pela vida do Teu Santo Filho. Esteja com toda a programação, ó Deus, com todos que estão reunidos nesse momento, ó Pai, para exaltar e aprender um pouco mais de Ti. Esteja com Teu servo, ó Deus, também dando a ele as palavras, ó Pai, vindas dos Teus altos céus. E cada um, ó Deus, venha ser preenchido pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Obrigado por tamanhas bênçãos, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar mais um cântico. Convido os irmãos para cantarmos alegremente mais um cântico ao nosso Deus. Jesus
agradecer a todos que têm nos auxiliado, nos ajudado. Jesus, em tua presença, reunidos nós estamos. É um privilégio poder nos reunir em nome do Senhor. Há países em que o Evangelho nem virtualmente ele pode ser pregado. E o desafio que eu faço a nós nessa manhã é que nós venhamos valorizar cada culto que prestamos a Deus, quer os cultos presenciais, quer os cultos aí à distância pela internet, porque há países onde o Evangelho não pode ser pregado. E nós temos o privilégio de termos essa liberdade aqui no Brasil. E eu quero agradecer aos irmãos lá de Ariquemes, os irmãos da Igreja Batista Bíblica do Setor 2. Os irmãos, recebam o nosso carinho, o nosso abraço. É muito bom tê-los conosco, tá bom? Bem como os demais irmãos em outros lugares. É algo precioso podermos juntos desfrutar dessa comunhão. Como eu disse na quarta-feira, hoje pela manhã, o texto que nós vamos meditar é Filipenses, o capítulo 3. Eu acredito que, assim como eu, você conhece pessoas que começaram algo, mas que não conseguiram concluir. Há uma importância sobre começar algo bem e terminar o que se começou ainda melhor. Eu creio que você conhece pessoas que iniciaram uma faculdade, uma universidade. A pessoa começou com todo aquele ímpeto, com aquele entusiasmo. Nos primeiros semestres, aquela empolgação. Mas à medida que o tempo foi passando, essa pessoa acabou desistindo do que ela começou a fazer. Não só em universidades ou faculdades, mas em seminários, em institutos bíblicos, também acontece a mesma coisa. Rapazes, moças, homens, mulheres, que começam a dedicar as suas vidas de forma integral ao ministério, mas que com o tempo não continua. É importante começarmos algo, porém, mais importante é como nós vamos terminar. Quando Paulo escreve a Timóteo, na sua segunda carta, o capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele começou, talvez, a sua vida cristã não tão bem quanto alguns outros, mas ele terminou muito melhor do que começou. Ele não estava satisfeito com a sua vida. Ele não chegara ao nível almejado de espiritualidade. Ele estava passando por um processo de maturidade e para isso prossegue com toda a perseverança o objetivo que tem para a sua vida. Paulo queria sempre ser um cristão melhor. Ele queria sempre estar a um nível a mais na sua comunhão com Deus. Ele quer viver a vida agradando ao seu Senhor. Ele quer amadurecer, ele quer crescer espiritualmente. Paulo queria terminar bem a carreira cristã, como de fato ele terminou. Por isso ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Nesta manhã eu quero pensar com você sobre o tema começando bem e terminando ainda melhor a vida cristã. Eu desafio você a anotar a mensagem que estamos pregando nesta manhã. Começando bem e terminando ainda melhor a vida cristã. Queridos, para terminarmos bem, assim como Paulo terminou, é preciso você e eu valorizarmos o momento.
E nesta manhã de domingo, que estamos celebrando a ressurreição do nosso Salvador Jesus, eu faço uma pergunta a você: como está a tua vida cristã? Que valor você tem dado a esse relacionamento com Deus? No texto que ele escreve, Paulo escreve aos Filipenses, ele vai nos dar algumas dicas e nos mostrar o que ele fez para terminar ainda melhor a vida cristã. Abra comigo novamente a sua Bíblia em Filipenses 3. Agora há pouco nós lemos do 1 ao 7 e nesse momento nós leremos do verso 12 ao 14 apenas. Filipenses, capítulo 3, versos 12, 13 e 14. Anota essa mensagem. O tema: começando bem e terminando ainda melhor a vida cristã. Os versículos nos dizem assim, do 12 ao 14. Não que já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ó Deus, prepara o nosso coração, a nossa alma, os nossos ouvidos, para que venhamos, meu Deus, ouvir, entender, compreender e aplicar a Tua palavra. Ó Deus, eu te peço que cada irmão, cada família, onde esteja, meu Deus, estejam atentos àquilo que nós vamos falar nesta manhã e que a Tua palavra tenha livre curso na nossa mente, para que venhamos terminar bem a nossa caminhada cristã. Nós oramos agradecidos no nome santo de Cristo. Amém. Quando você lê os escritos de Paulo, você vai encontrar várias atitudes que ele tomara como servo do Senhor. Atitudes que faz dele uma pessoa em que no final da vida e até hoje ele é lembrado. Quando se fala do apóstolo Paulo, nós vamos ver a sua trajetória cristã. Um homem que se arrepende dos seus pecados, um homem que é alcançado pela graça de Deus. A partir do momento em que ele é alcançado pela graça, ele agora vive para o Senhor Jesus. No momento em que ele se converte, a vida de Paulo agora é vivida para Jesus. Ele vive para aquele que o salvou, para aquele que morreu por ele. E ele tem esse entendimento. Paulo não era um cristão medíocre. Paulo não era um cristão que se contentava a viver uma vida cristã rasa ou superficial. Paulo, ele se alegrava por viver dentro de um evangelho que de fato nos leva a conhecer mais de Cristo. Paulo era alguém que vivia nas profundezas do evangelho. Ele não era um cristão raso. Ele não era um cristão que se contentava com qualquer coisa. Ele era alguém que se avaliava. Ele era alguém que olhava para si e buscava ser um cristão sempre melhor. Por isso que ele termina bem a sua vida cristã. E nesse texto que ele escreve aos Filipenses, eu quero extrair algumas verdades para as nossas vidas, que certamente, se nós as colocarmos em prática, nós também iremos terminar ainda melhor a nossa vida cristã. Eu creio que assim como eu, você conhece pessoas que um dia caminhou com Cristo, que um dia frequentou os cultos na igreja,
que desenvolvia um tempo gostoso em comunhão com os irmãos, mas que com o passar do tempo abandonou tudo, abandonou a fé, abandonou Deus, abandonou a comunhão com os irmãos, e aí abraçou os princípios, os valores que este mundo oferece. Paulo também fora tentado inúmeras vezes, mas ele aprendera a viver a vida de forma que agradara ao Senhor. E o que Paulo fez para terminar ainda melhor a vida cristã? Olha comigo o versículo 6 e 7. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, que você vai precisar dela. Versos 6 e 7. Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reportei perda por Cristo. Paulo, ele começou bem e terminou ainda melhor a vida cristã, porque ele aprendeu que é preciso perder para ganhar. É preciso perder para ganhar. Quando você lê os versos 4, 5 e 6, você vai encontrar aqui o currículo de Paulo. Ele foi circuncidado ao 8º dia. Ele era um judeu legítimo, puro. Ele era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Ele fora criado numa família que manteve a língua e os costumes hebraicos. Quanto à lei, um fariseu. Ele era membro de uma das seitas mais rigorosas, mais ortodoxas e mais patriótica dentro do judaísmo. Ele diz, quanto ao zelo, ele foi um perseguidor da igreja. Ele defendia a integridade do judaísmo. E antes do seu encontro com Cristo, agressivamente, ele perseguia os cristãos. Mas ele diz ainda, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele seguia a lei à risca. Paulo aprende que para terminar a vida cristã melhor do que começou, é preciso aprender a perder para ganhar. Esse é o princípio. Quando chega no versículo 7, ele diz, mas o que para mim era ganho. Paulo está dizendo que o que era lucro, eu abri mão. Ele está dizendo que todo esse currículo judaico, ele abre mão de tudo isso. Ele não quer fazer uso mais disso. Na tradução NVI, Nova Versão Internacional, vai aparecer a expressão considerei. E essa expressão, no verso 7 e verso 8, na NVI, vai aparecer 3 vezes. E o que Paulo quer dizer? Essa palavra considerei trata de um envolvimento em um processo intelectual que leva a pessoa a pensar e a considerar as suas atitudes. Paulo está dizendo, eu considero, eu penso, eu calculo, eu avalio o que eu vou perder e o que eu vou ganhar. Paulo era ciente que para terminar ainda melhor a vida cristã, ele precisaria perder alguma coisa. E ele vai perder coisas que ele poderia se orgulhar, se vangloriar. Entretanto, ele vai ganhar Cristo Jesus. Ele diz nos versos 3 e 4, se alguém aqui pode se vangloriar, muito mais eu. E aí então ele passa a descrever o seu currículo.
Queridos, pensem no que o apóstolo Paulo está deixando de lado. Ele está abrindo mão de coisas que tinham um enorme valor para ele como judeu. Ele está abrindo mão da sua nacionalidade, da sua formação religiosa, dos seus anos de educação, de sua formação como fariseu, a sua reputação e também a posição que ele ocupava dentro do judaísmo. Paulo abre mão de tudo isso. Ele está disposto a perder tudo isso para ganhar a Cristo. Deus mudou os seus pensamentos. Deus mudou os seus valores através de Cristo. As coisas que ele achava tão importantes, agora eram nada. Ele reputa perda por Cristo. E aí o versículo 8 diz: e na verdade, tenho também por perda todas as coisas. Paulo está dizendo que ele perdeu. E que tudo isso, para ele, agora, ele continua no verso 8, e vai dizer assim, bem no finalzinho: e as considero como escória. Essa palavra escória, dependendo da sua tradução, quer dizer esterco, quer dizer resto. Para Paulo, nada era mais importante do que o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Após ter sido alcançado pela misericórdia, ele está disposto a abrir mão de coisas que antes julgava importantes, que para ele tinham um certo valor, mas agora ele perde o que for preciso para ganhar o mais importante, que é Cristo Jesus. Se a religião e os rituais levassem alguém para o céu, eu arrisco dizer que Paulo teria uma sala VIP no céu, porque ele cumprira à risca os ritos, os rituais da sua antiga religião. Dentro do judaísmo, um homem com moral, um homem que cumpria rigorosamente o que era devido. Queridos, religião não leva ninguém para o céu. Nada é tão importante quanto a pessoa bendita de Cristo Jesus. Paulo está disposto a perder para ganhar. E o versículo 7, ele vai dizer isso. Olha, eu pensei, eu calculei, eu avaliei. Paulo, ele não toma uma decisão precipitada. Ele não toma uma decisão impensada. Ele calculou, ele avaliou, mas ele conclui que nada é mais valioso que a pessoa bendita de Cristo. Vale a pena perder tudo para ganhar a Cristo. Será que você está disposto ou disposta melhor, a perder alguma coisa? Será que você está disposto ou disposta a abrir mão de algumas coisas para ganhar a Cristo? Para servi-lo com mais entusiasmo? Para servi-lo com mais dedicação? Será que você tem a disposição de perder posses, de perder status, posição social e até algumas pessoas para servir a Cristo? O que está te impedindo de continuar servindo a Jesus como Ele merece? O que tem te atrapalhado? Há coisas que nos afastam de Cristo. A mente de Paulo era muito bem resolvida. Ele dizia que o maior ganho dele foi ter ganho Cristo.
Ele perdeu, ele abriu mão de coisas, de privilégios que trariam a ele certos benefícios dentro do judaísmo. Ele avalia, ele calcula, ele julga. Nada é tão importante quanto a pessoa de Jesus. Por isso, meu querido, que eu e você vamos precisar aprender a perder para ganhar. Nós vamos perder algumas coisas. Nós vamos perder algumas pessoas. Porque algumas pessoas não querem que você e eu sirvamos a Cristo com empenho, com dedicação. Não. Algumas pessoas elas até aceitam você servir a Cristo, mas de uma maneira muito superficial, de uma maneira muito rasa, de uma maneira muito mesquinha e medíocre. Mas quando você decide, de fato, dedicar a sua vida para o Senhor, você vai ter que perder coisas, pessoas, posição, status e tantas outras coisas. Se nós queremos terminar ainda melhor a vida cristã, é preciso aprender a perder para ganhar. Mas não só isso. Olha comigo o versículo 12. O que Paulo nos diz que é preciso fazer para terminar bem a vida cristã. No versículo 12, Paulo diz: não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Além de perder para ganhar, é preciso manter o foco com perseverança. É preciso manter o foco com perseverança. Em seus escritos, Paulo vai usar de uma analogia à vida cristã a corridas. É como se nós estivéssemos em um estádio, nos preparando para um revezamento ou uma corrida de 400 metros rasos. Em alguns escritos, Paulo ele usa essa analogia. Ele vai dizer que todos os salvos devem viver a vida cristã focada em Cristo, pois existem inúmeras barreiras tentando nos fazer parar e dificuldades que tentam nos desanimar e abandonar a corrida. Nós estamos vivendo e estamos correndo a vida cristã. E essa corrida, ela iniciou no momento em que nós, pela fé, não pelas obras, mas pela fé na pessoa de Cristo, nos entregamos a Ele. No dia que nos convertemos, no dia que nascemos de novo, disparou o cronômetro dando início a esta corrida. A conversão de Paulo acontece lá em Atos capítulo 9, próximo a Damasco. Paulo tinha o objetivo de ir buscar, capturar os cristãos, prender, matar. Mas em sua caminhada rumo a uma tragédia, algo inesperado acontece. Paulo ele é alcançado pela graça de Deus. E Paulo agora não vai mais fazer o que ele queria fazer. E ali inicia a trajetória de Paulo. Você que já entregou a tua vida a Cristo, você que já o recebeu como seu Salvador, você já foi inscrito e inscrita na corrida cristã. Estamos em pleno desenvolvimento, correndo em direção da linha de chegada. Mas para chegarmos até a linha, é necessário bastante disciplina. Eu gosto muito que Hebreus 12, verso 1 nos diz. Hebreus 12, 1. Portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O texto vai dizer que é preciso disciplina. Queridos, é preciso ter disciplina até para ver um culto online, porque tem horário, tem postura. Se você vai dormir tarde, no sábado, dificilmente você acorda ligado no domingo pela manhã. É disciplina. Essa vida que nós estamos correndo, ou essa corrida, ela requer disciplina. Disciplina para lermos a Bíblia, disciplina para orarmos, disciplina para nos envolvermos com as coisas de Deus. Porque quando passar essa pandemia, certamente nós voltaremos à nossa rotina. E talvez o entretenimento para alguns será maior e será mais desejoso do que envolver-se com as coisas de Cristo. É preciso ter disciplina com as coisas de Deus. É preciso ter horário. É preciso manter o foco. Eu não posso manter o foco apenas naquelas coisas que me satisfazem aqui e agora. Eu preciso manter o foco nas coisas de Deus. E aí eu vou precisar deixar o embaraço. Talvez o que me causa embaraço não seja aquilo que te embaraça. Mas você sabe o que te embaraça para ter uma disciplina maior com as coisas de Deus. Tem pessoas perdendo tempo demais na internet, atrás de coisas fúteis. Tem pessoas gastando tempo demais, se embaraçando em atividades ou com atividades que não alimentam a alma. Isso causa embaraço. E quando vai ler um capítulo da Bíblia, quando vai passar 10 minutos orando, não consegue. Porque algo está embaraçando. É preciso deixar esse embaraço. É preciso deixar o pecado que tão de perto nos rodeia. E essa corrida que nós estamos e que já fomos inscritos, deve ser feita com paciência. Em algumas traduções aparece perseverança. Um maratonista, ele é sabedor que milésimos de segundos pode fazer uma grande diferença em sua corrida, podendo determinar de forma satisfatória ou não a sua colocação. Por isso ele corre com perseverança. Na corrida nada mais importa para o corredor, apenas cumprir o seu objetivo. E aí Paulo vai dizer: mantenha o foco com perseverança. Se você quer terminar ainda melhor a vida cristã, mantenha o foco com perseverança. Percebam que o apóstolo Paulo é rápido em afirmar que ele ainda não havia alcançado o objetivo descrito. Ele diz no versículo 12, não que já tenha alcançado. Mas que objetivo é esse, pastor? O objetivo de Paulo é conhecer mais de Cristo e futuramente ser recompensado por ele. Por 2 vezes ele reconhece isso. No verso 12 e no verso 13. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. No verso 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O seu conhecimento de Cristo ainda estava incompleto. E eu confesso a você, se o sentimento, se a sensação que Paulo tinha, sendo o apóstolo de Cristo, se ele ainda não havia alcançado, imagina você, imagina eu.
Será que eu já estou satisfeito com o que eu conheço das Escrituras? Será que você já está satisfeito com o tempo que você ora? Com o tempo que você lê a sua Bíblia? Com o tempo que você congrega com os seus irmãos? Paulo não estava satisfeito. Alguns em Filipos erroneamente imaginavam que Paulo havia alcançado a perfeição espiritual. Os judaizantes ensinavam que a perfeição espiritual era conquistada por ser circuncidado e guardar a lei. Para os judaizantes, se a pessoa tivesse sido circuncidada e guardada a lei, ela já estaria no nível de perfeição. Mas Paulo refuta isso. Ele mesmo vai dizer que ele reputou perda por Cristo. Se a sua religião de outrora, se os ritos, se guardar a lei o tornasse perfeito, ele diz, eu reputei o perda por Cristo. Mas havia também em Filipos alguns hereges, alguns precursores do gnosticismo. E esses ensinavam que para se alcançar a perfeição espiritual era preciso um certo nível de conhecimento. E aí Paulo então, ele vai contrariar rapidamente todas essas teorias, todas essas falácias. Ele vai dizer, não, eu ainda não alcancei. Ele é consciente. E é por isso que ele mantém o foco. Ele não deixa de olhar para Jesus. O coração de Paulo era alcançar, era conquistar. Nada foi capaz de desestimular ou desencorajar Paulo. Ele mesmo diz que ainda não havia alcançado e nem chegado à perfeição. E por não ter conquistado, ele diz, prossigo. Ele vai dizer isso no verso 12. E olha no verso 14 comigo, por favor. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E esse verbo, prosseguir, ele traz a ideia de correr com determinação. A gente vê pessoas determinadas a alguma coisa. Quando se quer conquistar algo aqui e agora, há uma determinação. Se for preciso dormir tarde, acordar cedo, faz. Se precisar abrir mão de entretenimento, de lazer, abre. Deixa de lado. Mas quando é para as coisas de Cristo, a gente não consegue fazer isso. Nos falta esse prosseguir, esse correr com determinação. E Paulo está dizendo que é preciso foco. Mantenha o foco. É interessante que a gente ouve muito isso, né? Nos dias de hoje. Mantenha o foco, não perca o foco. Mas não perca o foco para as coisas de Deus, não. Porque se eu e você perdermos o foco, nós não vamos terminar bem a vida cristã. Como é que você será lembrado? Como é que você será lembrada no futuro? Paulo, ele se refere ao seu esforço nessa corrida cristã. Mas ele esclarece que por trás desse esforço está o fato fundamental de que ele foi primeiramente conquistado, ou na minha tradução, preso por Cristo. Paulo fora alcançado por Deus. Paulo fora capturado. Ele foi alcançado por Deus. Foi Deus quem o capturou lá na estrada de Damasco, em Atos 9. Paulo só entrou na corrida cristã porque Deus o alistou para isso. Foi Deus quem o colocara ali. Quando eu e você pensamos na nossa vida cristã, o que é servir a Cristo?
O que é terminar ainda melhor a vida cristã como nós começamos? É preciso manter o foco com perseverança. Muitas serão as barreiras, muitas serão as dificuldades. E nós estamos enfrentando isso hoje. Há quase um mês sem termos cultos na igreja, sem desfrutarmos da comunhão com os irmãos, porque a igreja é relacionamento, sim. Isso vai nos fazendo esfriar, sem o contato. Não, pastor, é a mesma coisa. Se você acha que é a mesma coisa, faz um teste. Você que é casado, que tem filhos, vive morando longe da sua família e todo dia se vê pela internet. E aí no final você dirá se é a mesma coisa. Nenhum relacionamento sobrevive sem contato, sem proximidade, sem relacionamento. São dificuldades, são barreiras que surgirão para nos fazer parar de correr. Mas a minha ideia, o meu pensamento é: eu quero terminar ainda melhor o que eu comecei. Eu não quero ser um fracassado e ficar pelo caminho. Eu não quero ser um fracassado e desistir. Eu quero ir até a linha de chegada. Se queremos terminar ainda melhor a vida cristã, é preciso aprender a perder para ganhar, que é preciso perder para ganhar, que é preciso manter o foco com perseverança. Terceiro e último, verso 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Além de perder para ganhar, além de manter o foco com perseverança, é preciso ter atitude. Você é uma pessoa que tem atitude? Segundo o dicionário da nossa língua portuguesa, atitude significa um comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta. Atitude, comportamento ditado por disposição interior. Todo atleta sabe que ter atitude é um grande diferencial entre a derrota e a vitória. Para você que gosta de esportes, basta você lembrar de alguns eventos. Times que menosprezavam outros, atletas que menosprezavam outros, que perderam, porque não tiveram atitude. Aquela disposição interior, aquela disposição que nos leva a cruzar a linha de chegada. Eu não estou competindo com o meu irmão, mas eu quero chegar ao fim. Atitude é indispensável na vida espiritual. Assim como eu preciso ter disciplina, eu preciso ter atitude. É fundamental para quem quer terminar bem ou melhor a carreira cristã. Para superar os obstáculos que vão surgindo em nossa vida, é necessário ter atitude. Por isso que Paulo diz no verso 13: mais uma coisa faço. O que é isso, se não atitude? Paulo era um homem de atitude. Paulo era um homem resoluto. Ele provoca a ação. Ele reconhece que Deus é soberano, mas ele reconhece que nessa caminhada ele tem uma participação. Por isso que ele é alguém disciplinado. Por isso que ele é alguém com atitude. E Paulo vai nos ensinar duas maneiras para continuar correndo e terminar bem a vida cristã. Ele vai dizer assim, olha comigo, por favor, o versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim.
Paulo vai nos ensinar que é preciso ter atitude, que é preciso ser cristãos com atitude. E ele vai dizer, é necessário, dentro desse contexto, que é necessário esquecer o que ficou para trás e avançar para o que está adiante. Siga em frente, olhe para frente, olhe para o autor e consumador da fé. Esqueça o passado. Isso para Paulo não era uma atividade tão simples assim. Porque Paulo lembrava que ele foi um perseguidor. E ele vai dizer isso lá em Timóteo. Mas ele está dizendo, esqueça o passado. Cuidado com o passado. Ele é extremamente nocivo e perigoso. Algumas pessoas são incapazes ou sentem-se incapazes de realizar determinadas tarefas no presente, porque o passado impede. Tem pessoas que vivem em função do seu passado, seus traumas, seus dramas, os seus complexos. E aí aquele passado de 5, de 10, de 15, de 20 anos impede de ser uma pessoa diferente no presente. Aqui vai um conselho, que se for para lembrar do passado, lembre-se da graça de Deus sobre a tua vida. Se for para você lembrar do teu passado, lembra de onde Deus te tirou, o quanto Ele teve misericórdia de ti. É por isso que Jesus, lá em Lucas 9:62, diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não deseje as coisas lá para trás, o que você fez, o que você fazia, deixou de fazer. Esquece o passado, lembre dele, mas lembre da misericórdia de Deus sobre sua vida. E é interessante que nessa analogia da corrida, um competidor, ele não tem tempo de olhar para trás, a fim de contar quantos passos já deu. Um corredor que olha para trás, corre o risco de perder a sua posição. O apóstolo Paulo nos ensina que devemos esquecer as nossas falhas, porque elas nos farão pensar que é impossível ser bem-sucedido na vida cristã. Algumas pessoas deixaram de correr a vida cristã, deixaram de servir a Cristo, porque algumas delas disseram assim: eu já tentei e todas as vezes eu falho. Eu não consigo. Não adianta tentar mais. Eu não vou conseguir mais ser fiel a Cristo. Eu já fiz de tudo para ser fiel a Deus e só fracassei. Desisto. Se desistirmos, nunca iremos conseguir. Se nós desistirmos de sermos fiéis a Deus, se nós desistirmos de terminar bem a vida cristã, nós nunca iremos conseguir. Vivemos em busca de fazer o melhor para Deus. Tenha essa atitude. Atitude de oferecer o seu melhor. Mas para isso, o que você precisa esquecer do teu passado? O que te desanima no presente quando você lembra do passado? Que pensamentos do passado têm te atrapalhado a servir ao Senhor no presente? O apóstolo Paulo não permitiu que o seu passado o impedisse de avançar rumo ao seu maior objetivo. E veja que à medida que ele esquece o que passou, ele avança para o que está na frente. E é interessante que o verbo avançar, dentro do texto, ele quer dizer esticar. É como um atleta faz durante a corrida. Você já viu esses revezamentos, essas corridas de 400 metros rasos, em que eles vão chegando à linha de chegada e eles
curvam-se para frente. Às vezes, a ponta do cabelo faz toda a diferença. E é isso que Paulo está dizendo. Eu vou até o meu limite. Eu vou me encurvar ao máximo. Eu vou para frente. Eu vou me esforçar ao máximo. Mas eu não vou desistir. Não desista, não. Tenha atitude. Continue servindo ao Senhor. Termine melhor como você começou a tua jornada, a tua trajetória na vida cristã. Porque no versículo 14 ele diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio. Queridos, há uma recompensa. A linha de chegada na qual os corredores olham fixamente. O que os move é o prêmio. É a recompensa pela vitória. E o prêmio aqui nos remete ao tribunal de Cristo, quando receberemos as recompensas eternas. Paulo não está se esforçando, lutando, trabalhando para alcançar a salvação, porque ele já tem. E agora ele se esforça para obter uma recompensa, para possuir alguns galardões. O que Paulo busca com tanta determinação é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que muitas pessoas não irão lembrar de como você começou, mas vão lembrar como você terminou. Para nós terminarmos ainda melhor a vida cristã, é preciso perder para ganhar. É preciso manter o foco com perseverança. É preciso ter atitude. Esse deve ser o nosso envolvimento. Precisamos querer mais de Cristo. Não podemos permitir que nada, ninguém, barreiras, dificuldades nos impeçam de continuar correndo a vida cristã. Esta deve ser a nossa atitude, porque não é suficiente começar bem a corrida. O importante é como a gente termina. E eu quero terminar por hoje lendo com vocês, abramos nossas Bíblias, na segunda carta de Paulo a Timóteo, o texto onde ele vai dizer, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, para nós finalizarmos agora de manhã. 2 Timóteo 4, versos 5, 6 e 7, e o 8 também, desculpa, dizem assim, do 5 ao 8, mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vida. As pessoas vão se esquecer de como nós começamos, mas elas vão lembrar de como nós terminamos. É possível terminarmos bem a vida cristã. É possível terminarmos melhor do que começamos. Mas é preciso entender. É preciso perder para ganhar. Manter o foco com perseverança e ter atitude. Nós vamos orar. Após a oração, eu tenho um recado. Santo Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, obrigado porque nós estamos vivendo um momento diferente em nosso Brasil e também no mundo.
onde já estamos algumas semanas sem poder adorar o Senhor, cultuar o Senhor, em comunhão com os nossos irmãos. Mas obrigado porque nós temos o recurso da internet para aprendermos mais da Tua Palavra. Ó Deus, eu quero neste momento pedir por aqueles irmãos que foram ingressados pelo Senhor nessa vida cristã. Ó Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos fortifique, para que nada e ninguém nos impeça de continuar correndo. Ó Deus, nós queremos terminar ainda melhor a vida cristã. Não queremos fracassar, não queremos ser medíocres, não queremos, meu Deus, falhar na nossa caminhada contigo. Nós queremos chegar até o fim, com entusiasmo, com alegria, tendo disciplina, atitude, coisas que de fato agradam ao Senhor. São inúmeras as armadilhas e ciladas do diabo para fazer com que deixemos de correr a corrida cristã. Mas eu peço, Pai, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor e que venhamos, meu Deus, correr essa carreira até o dia que o Senhor nos levar para a eternidade. Ó Deus, não permitas que nada e ninguém nos impeça de continuar vivendo com o Senhor. E eu oro, meu Deus, por aqueles que um dia caminharam contigo, liam a Bíblia, oravam, participavam dos cultos em comunhão com a igreja, mas que por algum momento, ó Deus, nessa trajetória, se deixou levar, Pai, se deixou enganar, e que hoje, ó Deus, divide o seu coração com as coisas de Deus e com as coisas do mundo. Eu peço que nesta manhã, a Tua palavra, meu Deus, venha falar ao seu coração, e que cada um de nós venhamos entender que a melhor coisa que nós podemos fazer é servir ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra que ouvimos e fortalece a nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O aviso que eu tenho, o recado, hoje à noite, às 20 horas, tá bom? 8 da noite, não 7h30, mas 8 horas da noite, nós estaremos prestando mais um culto ao Senhor. E vamos pregar o tema arrebatamento. Essa é a esperança da Igreja de Cristo. Então, se você não tem mais esperança, eu peço e convido a você, hoje à noite, às 20 horas, volte para adorarmos ao nosso Deus e falarmos sobre o arrebatamento. Está próximo, é iminente, a qualquer momento, Deus pode nos levar por meio de Cristo. Um grande abraço, tenha um bom dia, um bom almoço e até a noite, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.